Bom, eu acho que quem tinha que entrar, entrou. Talvez, acho que não vai entrar mais, tá? Então, eu vou começar. Primeiro de tudo, boa tarde para todos. Obrigado pela presença de vocês, mesmo que virtual. Hoje o nosso módulo vai ser de gerenciamento de obras. Eu vou estar falando sobre cotação, orçamento, pedido de compras, serviços de administração, serviços de especificação, antigo RT e ADM, tá? Esse é o conteúdo de hoje. Só voltando nos mesmos recadinhos, a Heloísa já mandou o link para vocês para o treinamento. Se quiser, pode pedir para ela adicionar no grupo, se tiver alguém novo ou não, eu não sei se pode, daqui a pouco, talvez, entrar alguém que nunca tinha entrado, tá? Pode pedir também para cadastrar no WhatsApp. Para começar, antes de tudo, antes de eu entrar no Naves, eu já vou para a lousa. Eu vou para a lousa porque entrou a Rosana, entrou mais algumas pessoas aí. Eu vou começar pela lousa porque eu tenho justamente que orientar vocês qual é a interação e qual é o link que tem entre esses módulos, entendeu? A princípio, são módulos separados, são módulos de cotação, módulo de orçamento e módulo de compra. Eu vou mostrar os três para vocês. Mas acontece que eles têm uma ligação. E a utilização desses módulos vai depender muito de vocês e do que vocês vão querer implementar dentro do sistema, né? Vai depender da rotina de trabalho de vocês, de como vocês trabalham, qual é a necessidade que vocês têm de registro, se é uma necessidade grande de vir desde a cotação até o orçamento e fazer os pedidos de compra e gerar alguma coisa, ou não. Se simplesmente vocês vão só gerar RT, só gerar ADM, só fazer um pedido de compra, ou fazer uma cotação, não fazer um orçamento e fazer direto o pedido de compra. Então, dependendo da rotina de trabalho de vocês, vocês vão implementar talvez 1, 2, 3 módulos de acordo com o que vocês tiverem necessidade, tá? Então, eu vou ajeitar aqui para vocês olharem a minha lousa. Eu vou ficar de pé para explicar a minha lousa. Então, primeiro de tudo, para vocês entenderem, existe um módulo de cotação, onde eu vou colocar todos os itens, todos os produtos que eu desejo botar, ou serviços que eu desejo botar. Vou fazer várias cotações por projeto, não tem limite de quantidade de cotações. Então, eu faço uma cotação para cada tipo de serviço ou produto que eu pretendo fazer, e essa cotação vai ser composta pelo item, pelo preço, pela quantidade que eu quero dele, eu posso colocar foto, eu posso mandar por e-mail direto para o meu fornecedor um formuláriozinho para ele preencher. Isso depende muito, porque os fornecedores, geralmente, eles gostam de fazer no módulo de orçamento do sistema deles, né? Mas existe a possibilidade no Naves, tá? Então, no módulo de cotação, eu consigo eu consigo pegar essas informações e buscar elas dentro de um orçamento. Ou seja, primeiro eu coto o produto. Se eu quiser, eu poderia só fazer a cotação. Mas eu posso pegar essas informações e montar um orçamento. Ou vários orçamentos. Geralmente se monta-se um orçamento geral da obra inteira, né? E aí, quando monta esse orçamento da obra inteira, você consegue separar por grupos, claro, para ficar mais fácil de você ver. Então, vão ter os grupos, os subtotais e os totais. Isso sofre a avaliação geralmente do cliente que está questionando e fazendo a obra com você. Pode ser que você mude uma coisa ou outra, cote uma coisa diferente ou outra. E daqui do orçamento você começa a fazer pedidos de compra. Você começa a pegar aqueles produtos que o cliente aprovou ou realmente for fazer a compra deles e fazer um pedido de compra. Nesse pedido de compra é o registro que você fez a compra dos itens, como o preço deles, a quantidade, etc., ou o serviço, tá? Essas informações também podem ser carregadas aqui do orçamento, do pedido de compra. E eu posso pular o meu orçamento e fazer um pedido de compra direto da cotação também, se eu achar melhor. Vocês vão ver que isso dá para fazer e daqui a pouco eu mostro. Então, eu tenho essas duas possibilidades de fazer esses caminhos, de fazer esse caminho, ou
usar um ou outro individualmente conforme a minha necessidade, tá? Pode ser que nem em todos os projetos eu faça cotação. Pode ser que só em alguns eu faça. Pode ser que na maioria eu faça só o orçamento e pedido de compra. Pode ser que em alguns eu use só o pedido de compra, tá bom? E desse pedido de compra é possível gerar o serviço de especificação e serviço de administração, que é o antigo RT e ADM. E também posso gerar financeiro, como vocês viram da outra vez, que eu tenho várias telas dentro do sistema, e aí essas telas geram financeiro, ou seja, elas geram um título de receita ou de despesa dentro do financeiro. Então, essa é uma das telas que também pode fazer esse tipo de lançamento, tá? E, além de ter esse fluxo, eu tenho o próprio controle separado de SE e de SA. Ou seja, eu não preciso exatamente montar essa estrutura para controlar RTs e ADMs. Eu posso simplesmente ter um controle com várias RTzinhas, onde eu gero financeiro e tudo mais, e várias ADMs, que é o SA. E aí eu monto essas RTs, cadastro elas e gero o financeiro delas, se eu quiser. Eu também tenho a opção de gerar o financeiro ou não. Então, eles estão interligados, podem ser usados individualmente, e daqui eu posso gerar essas informações ou eu posso simplesmente cadastrar elas separadas, independente de utilizar esses módulos ou não, tá? Então, para que vocês entendam, essa é a interligação que eles têm. Eu vou começar lá da cotação. Eu vou mostrar a cotação, vou mostrar que ela pode gerar um pedido de compra ou não. Ou eu só monto a cotação e depois eu posso montar um orçamento com essas informações que eu tenho, tá? Agora vocês vão parar de me ver. Eu vou mostrar a minha tela. E vou mostrar no Naves para vocês, tá? E aí, já está a tela do sistema. Bem, reprisando que é muito importante, antes de tudo, ter o cadastro do fornecedor, tá? Porque para fazer esses 3 módulos, eu sempre vou ter que dizer qual é o fornecedor que eu vou estar adquirindo o produto ou serviço. Então, por favor, não deixem de cadastrar. Sempre coloquem aqui, ó, uma dicona, assim, básica para vocês, tá? Quando vocês forem cadastrar, não deixem de colocar o nome fantasia desse cara, porque algumas telas você faz o filtro pelo nome fantasia, então se você deixa de preencher exatamente como eu fiz aqui, você não visualiza em algumas telas, tá? Então, eu vou colocar aqui, só em alguns, para que eu tenha exemplo lá na tela quando eu for precisar. Então, entendam bem, tem que ter o cadastro do fornecedor que vocês vão começar a especificar produto, tá? Para começar no módulo de cotação, ele fica aqui dentro do módulo de compras, tá? Não é a versão 10, que é a versão antiga, tá? Eu posso ir em consulta de cotação ou abrir direto a tela de cotação. Eu recomendo que também vocês utilizem o botão que está aqui verde, facinho, que é o atalho da consulta de cotações. Funciona mais ou menos como uma consulta de projetos, tá? Aqui vão ter filtros, que vocês vão poder filtrar por projeto, por usuário que lançou, por data e tudo mais. Com ou sem pedidos de compra, né? Pode fazer também esse filtro. E aqui embaixo ele vai começar a mostrar para vocês as cotações que, por exemplo, eu já tenho aqui de alguns produtos e serviços, tá? E é claro, aqui do lado eu vou ter o botão para incluir uma nova, para atualizar a informação, né? E eu vou explicar depois o que seria esse excluir do texto aqui, que a gente vai estar mostrando. Então, vamos lá. Eu vou abrir uma aqui, só como exemplo, para mostrar para vocês como que seria o preenchimento disso. Então, eu vou incluir uma nova cotação. Ele sempre vai gerar um número automático, tá? Para essa cotação, ele é crescente e automático. Eu vou indicar qual é o projeto que eu pretendo fazer. E ele já joga o cliente aqui em cima sozinho, tá? Eu escolho o projeto e ele joga o cliente. Digo sobre o que é a minha cotação, nesse caso, a minha cotação aqui, por exemplo, é imobiliário. E aí eu tenho aqui a data de inclusão e validade dessa cotação. Isso aqui é meramente informativo, tá? Para vocês se orientarem e orientarem também o fornecedor ou ele orientar sobre dados, tá? Aqui eu tenho algumas observações. Vou pular só um pouquinho isso aqui, já já eu volto o que quer dizer isso.
E aqui eu tenho um mapinha onde eu vou indicar aqui a lista de produtos, tá? Então, ó, mesas, eu fiz um grupo mesas e um grupo sofás, por exemplo, tá? Poderia subdividir de qualquer forma, tá? Eu posso criar os nomes dos grupos e posso criar o nome dos itens. Eu criei assim, dessa forma, mas você pode fazer a divisão que quiser. E também não tem limite de quantidade de grupos e itens. E vou colocar aqui em cima quais são os fornecedores que eu pretendo cotar. Eu posso colocar aqui 5 fornecedores, tá? Eu sempre vou clicar aqui e vou deixar... Deixa eu editar aqui para ele deixar eu mexer. Eu sempre vou poder clicar aqui e escolher um fornecedor para montar essa cotação, tá bom? O que vai acontecer? Aqui eu utilizo o botão para incluir um grupo, tá? Aqui é para incluir um item, para editar, para excluir, e o botão montar, que é justamente a interligação que eu falei para vocês. Esse botão montar aqui, se eu for usar ele, né? Deixa eu botar aqui rapidinho, deu aqui. Se eu utilizar o botão montar, ele vai abrir uma janela para eu buscar informações de outras cotações, tá? Depois a gente vai montar uma e aí eu faço desde o zero com vocês. Mas eu poderia ter usado essa mesa num outro projeto, eu poderia ter usado esse sofá num outro projeto, de outro projeto ou até mesmo desse, e pegar essa mesma informação e colocar aqui e não digitar de novo. Vocês vão ver que dá para incluir do zero ou montar uma informação de outros pedidos, de outras cotações, tá? Aqui embaixo eu vou ter sempre os totais, né? Então, aqui ele vai ter o preço unitário e o preço total. Aqui embaixo vão vir os totais. E aqui tem algumas informações importantes para a cotação, né? O teu fornecedor pode te dar descontos, te descrever impostos, te informar quanto que é de instalação e de frete. Isso pode ser um fator, talvez, também de escolha e eliminação de fornecedor. Eu posso ter informações aqui como forma de pagamento, observações, prazo de entrega. É possível criar aqui esses itens, tá? No momento, no Naves, ele já vem com todos esses. Esses que vocês estão visualizando, ele já vem, tá? Mas é possível criar algum item adicional se vocês acharem necessário, tá bom? É numa telinha depois de fora que eu mostro. E quando eu monto esse mapa de cotação, depois que eu monto ele, eu consigo, inclusive, imprimir. Deixa eu voltar aqui, que eu botei só um fornecedor. Eu consigo imprimir essa informação. E aí vocês podem estar visualizando justamente a minha cotação montada com os itens, né? E o Naves automaticamente sempre vai destacar para vocês, em azul, aquele fornecedor que foi o total mais barato, tá? Dos 5 que ele disponibilizar aqui para você, ele vê qual foi o valor mais baixo e destaca em azul. É claro que isso é só uma referência para a pessoa poder ter. Essas informações aqui, elas podem ter fotos também, cada item pode ter foto. Então, eu estou mostrando uma pronta, mas eu vou começar uma do zero agora com vocês. E vou incluir para ficar legal. Então, eu vou escolher um projeto. Deixa eu só ver os projetos que já tem mais de uma cotação aqui. Depois eu pretendo fazer botar esse residencial das flores aqui. Tranquilo. Então, aqui eu coloquei, vou colocar, por exemplo, acabamentos. Eu não sei bem como é que vocês... Como é que você... Acabamentos. Meu Deus, não tá saindo isso. Não sei como é que vocês geralmente dividem as cotações de vocês, mas eu tô tentando fazer por tipos de coisa, tá? Então, para mim, ela vai ser válida, por exemplo, até o dia 30, tá? E aqui eu vou começar a colocar um novo grupo para poder depois colocar os itens. Eu vou colocar o grupo 1, eu vou colocar aqui tintas, por exemplo. Vou continuar incluindo o grupo, vou colocar o grupo 2,
Vou colocar tecidos, por exemplo. No grupo 3, eu posso incluir, vou colocar papéis de parede. Papel de parede, tá? Poderia colocar outros grupos mais, mas vou começar com esses aqui, que eu acho que já tá legal da gente começar. E aí, agora eu vou incluir o item. Quando eu abro a tela do item, ele já deixa eu escolher em que grupo que eu vou querer encaixar esse item, né? Eu vou colocar aqui que ele é o item 1, de tintas, por exemplo. Eu vou colocar aqui tinta acrílica, área externa, tá? Eu vou precisar de 2 unidades. Posso vir aqui dentro, dar 2 cliques, puxar uma foto que eu gostaria dentro dos meus arquivos, das minhas pastas, para ser exibido aqui dentro da cotação, tá? Não vou fazer isso, mas é possível. E eu também aqui posso buscar no Tecto algum tipo de serviços. E eu posso botar, por exemplo, tintas, e eu posso vir aqui e mandar ele buscar no site do Tecto, dentro do Naves ou no Google, por exemplo. E aí, quando eu escolho a opção, ele abre uma tela de navegação para eu consultar e tudo mais, tá? Então, eu posso fazer a descrição aqui, ele está abrindo aí a tela para mostrar para vocês. Então, ó, planta tintas e tal, posso pedir imagens, eu não vou usar nenhuma informação, mas é fácil de vocês entenderem que dá para fazer uma pesquisa enquanto está aqui dentro, tá? E eu vou dar OK. Vou continuar incluindo o item. Vou colocar o item aqui 02, dentro de tintas mesmo, vou colocar, sei lá, marfim, tá, sei lá, preto, ficar diferente. Interno. Vou colocar aqui que eu preciso de 1 unidade dessa tinta. Vou dar OK. Vou colocar mais alguns itens nos outros grupos para ficar mais fácil. É o item 1 do tecidos, tá vendo? Vou colocar aqui ovo, almofadas. Vou precisar unidade em metro. Vou precisar de 4 metros. Ok. Vou colocar o item 2. Cortinas. Sala. Precisar de em metro. E vou precisar de 8 metros. Ok. Não vou continuar colocando itens. Vocês podem ver que está fácil, fui colocando os itens, tá? Aqui eu consigo editar algum item, ou seja, eu seleciono e edito algum item. Aqui eu consigo excluir os itens dos grupos, tá? Se eu quiser. E aqui eu posso usar o botão montar itens. Então, o que que acontece nesse botão? Ó, ele está falando que já existem itens na cotação, você deseja realmente mesmo assim montar. Eu digo que sim. O que está acontecendo nesse momento? Eu consigo olhar aqui tanto uma cotação, né, ou um controle de gastos, ou um orçamento, que eu tenha feito tanto deste projeto, como eu posso escolher de outro. Então, esse botão aqui, de você montar, entendam que ele é uma coisa muito importante. Nesse momento, eu estou criando uma biblioteca de informações. Se isso depois fica disponibilizado para outros projetos, né, e para os outros módulos que são cotação, controle de gastos e orçamento, você pode ver que os 3 estão citados aqui, é porque eu posso buscar os 3. Significa de que qualquer lugar que eu alimentar, eu vou poder depois buscar essa informação para ficar mais fácil para mim. E aí, se eu preciso justamente colocar qualquer informação que já tenha em um outro projeto, eu vou escolher uma desses itens e vou descer aqui para o que eu quero, tá? Então, a única coisa que vocês vão ter que tomar um cuidado é alimentar corretamente a informação, ter informações bem descritivas e bem arrumadinhas e organizadas, para que depois, quando vocês forem colocar os itens, né, quando você for escolher os itens, ficar fácil de você identificar. E facilitar a tua vida de um projeto para outro, para você não ter que todas as vezes ficar digitando. Eu sei que não tem nada a ver o que eu coloquei no grupo, mas eu vou pegar aqui, por exemplo, esse cortina S e esse cortina O, tá?
E eu selecionei, eu poderia pegar todos com essa setinha, não vou querer pegar todos. Poderia pegar de qualquer um dos 3, mas eu vou pegar esses 2 e eu vou dar o OK. Sim, ele está perguntando se ele queria... porque eu deixei selecionado o grupo, né? Deixei o papel de parede. E aí, na hora que eu coloquei... Eu sei que não tem nada a ver, tá, gente? Mas eu botei aqui mesmo. Então, eu deixei selecionado, ele perguntou se eu queria colocar no grupo que eu tinha deixado selecionado, eu disse que sim. E aí, ele montou os itens que estavam lá e já trouxe para mim, inclusive, com as quantidades que estavam lá. Só, Tatiana, mas eu não quero essa quantidade. Tudo bem, você vem aqui, edita e muda só a quantidade, tá? Eu quero 3 metros, por exemplo, quadrados disso. Então, eu vou poder editar o item que eu trouxe também. Isso não é problema, tá bom? Feito o ajuste dos itens, né? Eu posso, inclusive, agora, por exemplo, dar um OK para já gravar o que eu fiz, tá? A qualquer momento, se é possível. Posso continuar depois, mas eu vou editar e vou continuar. Eu agora vou colocar quais são os fornecedores que eu quero cotar esses produtos ou serviços, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um clique aqui para selecionar. Ele vai abrir a listinha de fornecedores. Então, eu vou escolher o fornecedor. E aí, ele sempre vai deixar eu escolher um contato para esse fornecedor. É muito importante eu frisar com vocês que o contato precisa ter cadastrado, tá? Aí vocês vão perguntar, mas por que eu preciso de um contato? Eu preciso que essa informação fique registrada aqui, porque se eu for usar o módulo de enviar o formulário para o meu fornecedor, tem que ir o e-mail de contato, né? Então, nesse caso aqui, eu estou escolhendo o João, que ele sabe que é o meu contato desse fornecedor, tá? E ele está cadastrado com o e-mail certinho. Eu vou dar OK, e ele vai colocar o João. Eu vou escolher aqui um outro fornecedor, que também vai ter o mesmo João, tá, gente? Não tem... O meu banco de dados vai ser super populado. Eu acho que eu não vou ter nenhum que tenha mais contato. Eu não vou botar o mesmo, vou deixar assim. Vou botar com 2, mas é possível vocês colocarem até 5. Tá? E aí, o que vai acontecer? Eu agora já estou com as informações completas dos itens, estou com a informação completa dos fornecedores e deixo gravado. A partir desse momento, eu tenho 2 opções. Eu posso, primeiramente, fazer o processo comum que eu já faço, que é ou entrar em contato com o meu fornecedor, ou imprimir essa informação aqui, por exemplo, só que eu quero só com um fornecedor, Ação Sistemas, por exemplo. Não vou mostrar as especificações, mostrar fotos, outras informações. Eu vou dizer que não, porque eu não coloquei, tá? E aí, ele me dá aqui, ó, as quantidades que eu preciso, envio para o meu fornecedor, por exemplo, falo, olha, eu queria cotar esses itens aqui. E mando para ele por e-mail, posso salvar, enviar por e-mail isso aqui, né? Ou ligar para ele, mandar um fax, enfim, não sei como você faz o contato com o seu fornecedor. Então, quando eu tiver o retorno dele, eu vou poder vir aqui, editar o item e simplesmente colocar o preço unitário. Ele falou para mim que essa tinta é R$100 o preço unitário dela. Né? E essa daqui é 75, tá? Então, eu vou poder colocando à mão os valores que eu pretendo fazer. Ó, vou dar uma almofada aqui, eu vou colocar 52, aqui eu vou botar 125, aqui eu vou querer, sei lá, R$100, aqui eu vou colocar 25, pronto. Inventei alguns valores aqui. E aí, ele me deu o valor unitário do metro, da unidade. O Naves multiplicou e já me deu o total do que eu vou precisar, tá? Ou eu posso dar OK e pedir para enviar essa informação para o técnico. Então, é claro que se vocês forem usar esse módulo, entre em contato com o suporte antes, para eles configurarem para vocês qual é o programa de envio padrão de e-mail de vocês, do Outlook, porque o que ele vai fazer? Quando eu dou enviar, ele pergunta se eu desejo publicar essa cotação. Eu digo que sim. Ele vai abrir o meu programa de envio de e-mails. Tá vendo? Ele abriu o meu programa de envio de e-mails. Ele tá mostrando aqui para mim o e-mail que eu estou enviando do Outlook, as informações que eu coloquei. E esse link aqui é o link que o meu fornecedor vai receber para ele clicar
e abrir uma tela de formulário, onde ele vai preencher as informações para mim, e isso vai ficar gravado na nossa nuvem do Tecto. Só que cada cliente, né, como vocês, cada um dos nossos escritórios, tem um espacinho lá na nuvem para isso. Então, se todo mundo resolver mandar, não tem problema, cada um recebe a sua cotação, tá? Então, se eu enviar isso aqui para o meu fornecedor, quando ele receber, tá para o meu e-mail mesmo, tá? Eu vou enviar para vocês verem aqui. Ó, o e-mail foi enviado com sucesso, a cotação foi enviada, tá vendo? Eu vou sair, eu vou abrir meu Outlook. Deixa eu só... eu acho que eu ainda não recebi. Vamos lá. Ó, agora eu recebi. Deixa eu terminar. Então, esse aqui era o meu fornecedor recebendo o meu e-mail, tá? Vai ter o logo de vocês, vai ter informação. E aí eu vou clicar aqui no link que a Tatiana me mandou. Ele vai abrir uma página na internet. E ele vai mostrar justamente aquelas informações para o meu fornecedor preencher para mim. É o que eu disse a vocês. Nem todo fornecedor vai querer fazer isso, né? Porque ele já tem o próprio sistema dele, com as informações dele, com o formulário dele, etc. Mas aqui vai estar o logo de vocês, aqui está o meu, porque o meu é um banco de teste. Tá? Isso aqui está na nuvem. Isso aqui, ó, tá funcionando, é o meu banco de dados que está registrado lá no Tecto e está guardando as minhas cotações lá na nuvem. Então, quando eu enviei isso aqui, e quando o fornecedor vir aqui e preencher essas informações para mim, eu vou poder buscar isso automaticamente no Naves. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu só ver de qual que eu preenchi. Aqui no Naves, eu preenchi doação sistemas. Então, o que eu vou fazer? Aqui foi para o João Gabineto. Então eu vou preencher esse mesmo, da Gabineto, porque esse aqui é da ação sistemas que eu já preenchi. Eu vou preencher esse porque esse está vazio. E aí vai ser legal vocês vendo lá o outro. Então aqui eu vou colocar essa tinta aqui, eu vou botar 125, essa eu vou botar 60. Esses almofadas aqui eu vou botar o fogo R$30. Esse daqui eu vou colocar 80. Vocês estão vendo que eu estou editando só o preço, né? A quantidade está aqui, a unidade está aqui, eu só estou colocando o preço único e ele está colocando o total, tá? Tina 25. Vou botar 100. E aí o meu fornecedor vai poder vir aqui e colocar ou desconto que eu vou dar desconto de R$100 para você. Imposto, instalação, frete é R$10. Tá? Posso escrever aqui, ó, em 3 vezes sem juros. Estou passando todas as informações, né, para quem está fazendo. E aí, quando eu faço isso, eu dou aqui, ó, um enviar cotação. Pronto, a minha cotação foi enviada com sucesso, o meu fornecedor vai fechar. Vou voltar aqui no Naves para vocês entenderem. E aí, vocês vão ver que vão ter as cotações todas aqui, e é justamente esse botão atualizar que agora eu vou explicar. Quando vocês pegaram e criaram aqui essa cotação, eu não fiz isso, mas eu poderia deixar o meu fornecedor, permitir o fornecedor alterar a descrição, permitir o fornecedor alterar a unidade, permitir o fornecedor alterar a quantidade. Eu não permiti, vocês viram que eu não estava mexendo em nada disso, eu só mexi no preço unitário. Porém, o Naves, ele deixa, né, se você marcar, que ele altere alguma dessas informações, caso necessário, tá? Então, vocês viram que esse eu preenchi na mão, né, eu enviei. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa cotação e pedir para atualizar. E o que ele vai fazer? Ele vai lá no Tecto, ele está dizendo que teve alguns problemas da baixa, porque as outras eu não enviei, porque ele está dizendo que está dando problema. A minha deu certinho, ó. Ele vai lá no Tecto, busca a informação que o meu fornecedor deixou lá para mim e colocou aqui. Então, se eu der 2 cliques aqui dentro agora, vocês vão ver que está tudo preenchido conforme eu preenchi lá na tela da internet, como se fosse o meu fornecedor. Então, se o cara concorda em fazer esse esquema para vocês, vocês não precisam nem digitar o que ele vai colocar. Ele vai colocar lá, você vai puxar, quando é assim que ele der a resposta. Vocês viram que foi rapidinho.
E ele já veio aqui, ó. E ele veio com tudo, ó, com desconto de R$100 que eu dei, com o que eu escrevi em 3 vezes sem juros, tá? E aí, que vocês completarem essas informações, vocês podem pedir para imprimir um mapa de cotação desse e justamente apresentar para o seu cliente, né? Legal colocar foto, informações, aí ele vai ter uma base de comparação, ó, de valores, de itens e etc., de formas de pagamento, para analisar o que é mais fácil para ele. E isso é uma das coisas que você pode apresentar para o seu cliente e mostrar quais foram os produtos e serviços que vocês cotaram, tá? Eu acho que ficou claro, ficou legal. Espero que vocês tenham entendido. E entendido principalmente a importância daquele botão montar que eu fiz e escolhi esses itens para vocês entenderem que é legal montar uma cotação, né, através do banco de dados da biblioteca que vocês mesmos vão montando. A partir desse momento, ó, lembra da lousa? Eu posso fazer uma cotação, já virar um pedido de compra. Eu nem estou fazendo orçamento, tá? Não estou montando um orçamento geral para apresentar. Eu estou montando a cotação, o cliente aprova o item e eu já faço o pedido para ele. E aí, na hora que eu clico nesse botão pedido, ele vai estar mostrando aqui para mim, ó, você vai buscar, vai comprar de quem? Da ação sistema ou gabinete? Né? Eu vou comprar da gabinete. E aí eu vou dar OK. Ele já está abrindo a tela do controle de gastos e pedidos, ou seja, ele já está abrindo a tela do pedido de compra preenchido. Tá vendo? Estão vindo as informações do fornecedor, contato, a data que eu fiz, data de entrega, vou inventar aqui uma nota de número fiscal, tá? A data de entrega aqui vai ser, ele falou que vai ser na próxima terça, tal, 3 vezes sem juros, né? O total aqui. Aqui, nos itens, estão vindo todos os itens que eu cotei, tá? Inclusive, se vocês forem ver aqui, ele dá para você fazer por ordem, tá bom? Pode tirar os grupos, se vocês não quiserem utilizar, porque os grupos não têm valores, né? Pode deixar só os itens. Se eu precisar editar, Tatiana, pode editar aqui o item, ó, mudar algum preço, ou valor, ou forma de unidade, acrescentar algum, excluir algum. Então, eu estou trazendo as informações da cotação para cá, tá? Poderia tanto trazer assim, como eu aqui dentro também tenho um botão montar. Ó, eu vou entrar no controle de gastos e pedidos depois, tá? Mas eu quero que vocês vejam que é o mesmo botão que eu abri de dentro da cotação, eu abri de dentro da tela de controle de gastos e pedidos. Então, eu também consigo fazer aquela coisa legal de buscar os produtos, tanto desse projeto quanto de outros que eu já tenha feito algum tipo de cotação. Acho que esse aqui eu fiz, ó. Estou pegando de outro projeto, mas eu podia pegar isso aqui e utilizar nesse daqui do residencial das flores, tá? Então, montando aqui e configurando, a pessoa já dá o OK e já grava o pedido de compra. Então, nesse momento, eu já fiz duas coisas. Eu peguei, cotei, fiz o pedido e já está lá gerado. Aí, depois eu vou lá no pedido de compra, faço forma de pagamento, gero RT e ADM se eu quiser, que aí é opcional, depois eu vou controlar o pedido de compra. Eu sei que muitas vezes o cliente, às vezes não é a mesma pessoa que faz a cotação, que é a mesma que cuida dos pedidos, tá? E que mexe com a parte RT e de ADM. Então, vocês podem ver que são interligados, dá para a pessoa cuidar da cotação, fechar a cotação dela, fazer o pedido, e a outra pessoa que cuidar do pedido de compra, ela já vai ter o pedido de compra lá na tela pronto. Depois eu vou lá na tela e vou mostrar para vocês. Eu ainda preciso mostrar uma coisa nessa tela, que é a parte de cenários, tá? Então, vocês podem ver que eu tenho aqui, por exemplo, o residencial das flores, eu tenho essa cotação e tenho essa. Eu selecionei com Ctrl, tá? Para ele poder ficar aqui ativadinho, né? E o que eu posso fazer? Eu posso pegar e fazer combinações desses itens. Deixa eu pegar, acho que esse está melhor de fazer, né? Isso. Então, eu posso fazer essas combinações funcionarem e eu montar cenários com essas duas informações aqui, entendeu? Eu vou dar uma saidinha aqui, vou entrar de novo, executar aqui filtro, vou pegar de um projeto, pronto. Filtrei só um projeto, vou selecionar esses dois e vou pedir para ele ativar o cenário. Quando eu ativar,
ele vai deixar eu escolher uma cotação, né, um item de um fornecedor com uma cotação e outro daqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho uma de pisos e imobiliário. Eu quero combinar essas duas informações e montar dois cenários diferentes. E se, num momento, eu escolher esse fornecedor com esse fornecedor aqui, por exemplo, tá? Eu quero escolher esse fornecedor 1, que tem aqui na parte de pisos, e esse fornecedor 2 com mobiliário. Se eu gravar essa informação aqui, eu vou botar, por exemplo, ó, teste 1. Eu posso até colocar aqui, fornecedor X com fornecedor Y, tá? E gravo. O cenário foi criado com sucesso, e quando eu peço para visualizar, o teste 1, ó, vai me mostrar. Aqui eu tenho vários testes, tá, que eu fiz, mas ele vai me mostrar justamente a soma de um fornecedor tal com o preço tal e o outro fornecedor tal com outro preço. Então, vocês podem ver que ele combina, faz vários cenários para vocês analisarem também, se quiser imprimir essa informação, né? Sintético, analítico. Vou botar analítico para ficar mais bonitinho. E aí vocês vão ter vários cenários para ele fazer de comparação e ver com quem e com qual fornecedor eles vão fechar. Isso aqui é meio que montar um orçamento, se vocês perceberem. Porque se eu conseguir combinar os 3 ou 4 fornecedores que eu quero comprar de cada cotação que eu fiz, eu consigo montar já um orçamento praticamente da obra, né? Então, se eu fiz 10 cotações, cada um foi escolhido um fornecedor, e eu combinar no meu cenário vários fornecedores de uma vez, eu estou criando, não é o orçamento do Naves, tá? Mas eu estou dando um exemplo para vocês que já pode servir como um orçamento geral, né, se ele fechar com esses fornecedores. Já dá para demonstrar como seria o total de todos os itens, de todos os tipos de cotações. Então, eu acho isso aqui muito legal, muito interessante, quando você trabalha com bastante cotação e quer saber o quanto ficaria no total se eu usar tal fornecedor com tal outro fornecedor de outra cotação e montar os preços ou, na verdade, experimentar e ver como que fica essas combinações, tá? Quando vocês fizerem essa parte aqui, é só ativar e desativar, que aí ele volta ao normal, e aqui, quando eu abrir, eu abro a cotação normal, tá? Espero que não tenha ficado dúvidas, eu acho que isso aqui é muito interessante, né? Cotação vai criar já um banco de dados legal de informação para vocês. Então, eu ensinei para vocês como cadastrar a cotação, como consultar, enviar para o Tecto, né? Montar os cenáriozinhos lá que precisava. Agora eu vou continuar. Então, saindo, né? Deixa eu mostrar uma coisa. Aqui, ó, compras, itens adicionais, é onde eu falei que dá para cadastrar aquelas outras coisas, tá vendo? Que tinha lá desconto, imposto, instalação. Se quiser, dá para cadastrar mais itens, tá? Se isso aqui vai ser um texto ou número, se for número, se é adição ou subtração do total do orçamento, enfim. Dá para fazer legalzinho, tá? Mais itens. Eu vou sair do módulo de compras e vou para o módulo de obras. E aqui no módulo de obras, eu vou começar a falar sobre orçamento. Só que antes de falar de orçamento, eu tenho como montar alguns modelos que podem facilitar na hora de eu montar o orçamento. Eu acredito que o orçamento de vocês, geralmente, ele vai ter assim, ó, grupos, né, de separações. Estou na tela de orçamento, tá? E em cada grupo, você vai ter os itens que correspondem dentro desse grupo. Isso aqui, geralmente, os grupos, eles se repetem bastante, ou então, basicamente, tem 2, 3 tipos de modelos ou grupos que vocês sempre vão montar para os projetos. E o orçamento em si, como geralmente é um orçamento geral para a obra toda, que a gente vai colocando todos os itens aqui com os preços, para depois imprimir um orçamento geral para a análise do cliente, para não ter que ficar digitando isso aqui sempre, o que eu posso fazer? Eu posso criar modelos. Então, antes de eu entrar aqui nessa tela de orçamento e explicar ela, eu vou em obras, modelos. E aí eu consigo mostrar para vocês que eu posso criar um modelo, por exemplo, que se chama Eu Criei, tá? Assim, como um exemplo. Interiores. E criei aqui os grupos que podem aparecer nos itens interiores. Eu posso criar, eu só tenho esse grupo, mas eu posso criar mais um grupo, ou quantos eu precisar, e vou criando os itens, né, o nome do grupo, do modelo, e vou criando os grupos
desse modelo. Quando eu for fazer lá um orçamento, eu peço para ele já buscar para mim um modelo de grupo. E aí eu não tenho que ficar digitando isso mais de uma vez, tá? Então, isso aqui serve para facilitar a vida de vocês na hora de montar um orçamento. Pois bem, vamos lá. Vou lá em obras, orçamentos. Mostrando aqui que eu tenho alguns orçamentos para vocês entenderem, eu vou montar um em branco para a gente começar, mas só para entender que fica aqui os grupos e cada grupo selecionado ficam os itens aqui dentro, tá? Eu vou editar essa informação para vocês olharem que dá para vir aqui e selecionar o grupo, e você tem como tanto editar os grupos e carregar um modelo, ou você pode simplesmente digitando, e aqui dos itens é a mesma coisa, eu posso incluir itens ou excluir, e olha quem está aqui, o botão montar. Aquele mesmo botão que, se eu clicar, eu vou poder buscar de qualquer um dos 3 módulos os itens que eu já posso ter feito cotação ou ter feito pedido de compra, tanto desse projeto quanto de outro, tá? Então, eu posso implementar esse ou montar um novo. Deixa eu ver. Acho que eu vou até usar esse daqui, ó. Eu já tenho bastante item aqui, revestimento, mobiliário, luminárias. Vamos incluir mais um aqui. Controle de gastos. Mesa, acho que eu não tenho nenhum que eu possa colocar aqui, combina com o grupo. Vou montar um novo, vai. Do zero. Ficar bonitinho. Vou colocar daquele cliente que eu estava fazendo lá. Eu acho que é construtora. É o Residencial das Flores. Ó, vou usar o mesmo que eu montei a cotação, tá? Vou dizer que esse meu orçamento, eu estou fazendo ele, por exemplo, hoje, e ele está válido, a data final dele até o dia 30, tá? Título, eu vou botar aqui, orçamento geral. Grupos. Então, eu posso carregar os grupos, vou usar o meu modelo interiores que eu tenho pronto, e aí ele veio para cá, o grupo. Ele não vem item, tá? Ele só vem o grupo. E agora eu clico dentro de cada item e coloco. Eu posso incluir manualmente, como eu disse para vocês. Então, por exemplo, coloco aqui lâmpadas, 60 watts, por exemplo, é uma unidade. Vou dizer que a quantidade disso aqui, vou precisar de umas 10 lâmpadas dessas, por exemplo. Preço unitário, total e fornecedor. Eu posso colocar isso agora, ou eu posso editar isso conforme alguma cotação que eu for fazendo, eu posso ir alimentando aqui também, tá? Mas se eu já tiver a informação, por exemplo, eu vou botar aqui 50, cada uma. Posso dizer de que fornecedor eu vou comprar. Eu vou colocar que eu vou comprar da Eletropaulo. Fica legal isso aqui. E colocar que eu posso uma imagem aqui relacionada àquele produto, tá? Então, entendam bem, eu não estou montando uma cotação. Isso aqui é quando eu já tenho o preço do produto. Eu não vou incluir mais na mão, porque eu quero mostrar aqui para vocês. Eu vou colocar aqui os produtos já com o preço e o fornecedor definido. Justamente para o meu cliente ter um orçamento pronto. De quem que eu vou comprar, quanto eu vou pagar, quanto vai dar o total, né? Tanto de qualquer outro produto ou serviço que ele estiver fazendo junto comigo. Então, eu vou colocar os itens de acordo com aquilo que eu precisar montar. Eu vou vir aqui pegar algumas coisas, porque eu não vou ficar digitando tudo. Investimentos, eu vou botar aqui esse imóvel, vou vir aqui, não sei se foi, acho que esse da Barra Funda que eu tinha sofá, aqui, ó. Mesa reunião, eu vou botar aqui, são sistemas, vou botar aqui, sofá 2 lugares, vou dar OK. Pronto. Só o mobiliário eu já populei só com a minha biblioteca, tá vendo? Revestimentos, vou fazer a mesma coisa. Vou usar o montar. Vou vir aqui, vou pegar tinta. Vou vir aqui, vou colocar papel de parede. Deixa eu escolher aqui o preço de qual que eu quero. Esse aqui eu vou subir. Esse eu não quero. Ah, papel de parede realmente não tinha, né? Vou colocar aqui preta e terra.
cortinas e persianas. Eu vou montando, né? E a partir desse momento que eu vou montando as informações, ele já vai até perguntando qual é o preço, qual é o fornecedor que eu quero buscar. Ah, eu botei a mesma. Deixa eu eliminar um. Era outro. Pronto, esse aqui. Esse aqui. Pronto. Eu acabei pegando a mesma de novo. Vou mudar aqui, KX. Vou botar aqui, que é essa aí. 75. Pronto. E aí eu populo todo o meu orçamento com as cotações que eu fiz desse projeto ou de outros, se me ajudar a não precisar fazer tanta cotação. Quando eu populo isso e dou OK, eu posso imprimir esse orçamento, eu vou imprimir o fornecedor, contato, se eu tiver imagens eu também posso, eu não tenho, então não vou colocar. E aí ele me mostra um orçamento. E ele me mostra um orçamento justamente separado pelos grupos, com os itens de qual fornecedor eu vou comprar, o preço unitário, o total de quanto vai dar cada grupo, e o meu cliente já vai ter ideia do quanto vai custar o orçamento geral de tudo que a gente vai ter que comprar ou contratar para fazer a obra. Tá? Então, esse orçamento aqui que nós montamos, ele pode ser gravado aqui, pode ser utilizado quantas vezes vocês precisarem alterar. E se eu clicar nessa guia aqui, fornecedores, ó, eu vejo o total para cada fornecedor, o quanto eu vou ter que pagar. Tá vendo? Eu estou vendo aqui o total por fornecedores, porque como eu informei o fornecedor aqui, ele conseguiu agrupar a informação. Tá? Essas informações que eu coloquei aqui, elas vão servir tanto para eu imprimir aqui, como para usar como base de acompanhamento. O que eu quero dizer com isso? Eu posso simplesmente fazer os pedidos de compras desse orçamento, ou seja, eu estou querendo já confirmar os pedidos, né? Então, quando eu confirmar os pedidos, eu vou fazer isso pelo grupo, ou seja, eu vou comprar um grupo inteiro, né? Vou fazer o pedido de compra informando pelo nome do grupo, ou eu posso fazer analítico pelos itens, tá? Eu vou deixar analítico pelos itens para você ver que ele pode levar a informação para lá também no pedido de compra, tá? Vou dar OK. Vou tornar esse orçamento como orçamento geral dessa obra. Ele gravou a informação. Só preciso fazer uma vez isso, tá? E agora, eu vou de novo no Obras. Como eu já fiz o orçamento, já está pronto o meu orçamento, eu vou vir aqui em Controle de Gastos e Pedidos. Aqui dentro, vocês vão encontrar os pedidos que foram feitos para cada projeto. Inclusive, tem aqueles que foram feitos lá atrás, e tem uns que veio até da minha cotação, ó. Esse aqui foi o que veio da minha cotação. Quer ver só? Eu vou abrir para vocês verem, ó. Tá vendo? Lembra do 3 vezes sem juros, o total? Então, é exatamente aquela mesma tela que eu trabalhei. E nessa tela aqui, né, que eu estava trabalhando, eu consegui trazer as informações de uma cotação direto para cá. Eu agora vou montar uma cotação, só que através do sistema aqui. Vou montar manualmente sem a minha cotação. Eu vou buscar o projeto, vou incluir uma nova, e aqui ele está buscando do orçamento geral, tá? E lá, aquela opção que eu marquei grupos e itens, o que eu queria mostrar era isso, ó, que eu posso vir aqui jogar um grupo e jogar o item daquele grupo. Tá? E quando eu faço isso daqui, eu só consegui fazer isso porque eu deixei lá a opção analítica com grupos e itens. Se eu tivesse deixado sintética, isso aqui estaria apagadinho e eu não conseguiria escolher, só eu conseguiria escolher o nome do grupo, tá? E aqui eu vou dizer, eu estou montando manualmente um, tá? Eu não estou buscando de lá, então eu estou colocando manualmente, ó, qual é o fornecedor que eu vou comprar. Eu vou colocar aqui da Eletropaulista. Não tem contato, nota fiscal vai ser essa daqui. Eu posso preencher forma de pagamento, não preciso mexer valor aqui por enquanto, tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Aqui tem algumas coisas que você pode marcar de características, ele tem qualidade no prazo de entrega, entendeu? Prestação de contas aqui para ver se vai ter algum valor de retorno ou não. Prestação de contas é quando você paga um item para o cliente e depois ele te reembolsa, tá? E aí dá para você verificar os valores e gerar
informações sobre isso. Possui SE e possui SA, ou seja, se tem RT e ADM em cima. Eu vou colocar só essas informações. Pagamentos, por enquanto eu não vou formular, porque eu quero colocar os itens. E aqui, como eu estou montando uma manualmente, eu posso tanto, de novo, incluir aqui na mão, né, tudo que eu quero, ou eu posso simplesmente montar de novo com aquilo que eu fiz. Eu vou pegar do orçamento, eu vou pegar todos os itens, tá? Para não perder muito tempo aqui, não. Eu acho que talvez pode ter uma coisa ou outra repetida. Deixa eu eliminar aqui. Se eu tiver alguma coisa repetida, vou botar luminária, revestimento, móvel, cortina. Ó, vou tirar isso daqui que está repetido, porque eu fiquei colocando um monte. Isso também eu vou tirar. Mas eu podia pegar o orçamento já inteiro aqui, né? E buscar a informação e colocar, tá? Essa cortina X também não tem, então vou deixar elas aqui. Pronto. Peguei todos os itens do orçamento. E eu posso, inclusive, editar alguma coisa, se eu achar que eu preciso editar. Uma coisa interessante, que é legal da gente tirar dentro do sistema, é um relatório comparativo. Eu posso, por exemplo, saber que eu orcei esse item a esse valor, né? Mas eu posso ver que na hora da compra, por exemplo, ele mudou o valor dele. Só que ele pertence, ó, por exemplo, ao grupo imobiliário, é o móvel CCC. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou interligando com o meu orçamento. Eu estou dizendo que eu quero que o Naves depois me possibilite tirar um relatório onde eu comparo aquilo que eu orcei com aquilo que eu realmente comprei, tá? Então, vou fazer isso aqui em alguns itens para vocês repararem que eu vou colocar essa informação depois no relatório e eu vou tirar o comparativo dessas informações, tá bom? Então, eu vou pegar aqui alguns itens que eu... Deixa eu ver aqui, acho que lâmpadas deve estar lá no grupo luminárias, lâmpada, cortina. Essa é a cortina. Ih, acho que eu não vou ter a mesma. Deixa eu pegar, é uma OX. Essa aqui eu peguei um monte de produto. Cortina S. Cortina X. Então, eu vou colocar no grupo cortinas. Vou fazer só de mais um. Para depois eu ter informação lá no relatório para mostrar para vocês, tá? Então, como eu fiz isso aqui tudo interligado... Opa. Eu vou mudar o preço dessa. Como eu fiz tudo interligado, eu aqui no pedido de compra estou alterando os valores. Eu orcei por um valor, mas aqui no pedido de compra, se o meu fornecedor resolver me dar o desconto ou cobrar mais caro quando eu for fazer o pedido, eu vou poder alterar essas informações. E aí eu vou dar o OK. Aqui para gravar. Antes disso, desculpa, eu vou atualizar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse total aqui, ó, e já vai jogar aqui na frente para mim na nota. Tá vendo? Eu não precisei ficar digitando nada. Aí sim, se eu quiser colocar aqui um desconto, entendeu? Se eu quiser colocar aqui algum imposto, instalação aqui, eu vou botar aqui R$100 de instalação. Vou colocar as informações que o meu fornecedor também disponibilizar e dar o OK. Por que eu dei o OK? Porque eu queria que ele gravasse a informação, principalmente dos itens. Agora eu vou editar para vocês e vou mostrar que ele aqui gerou um pagamento. A forma de pagamento que o cliente vai pagar ao fornecedor, tá? Isso aqui é importante, principalmente se você vai gerar financeiro disso, se você paga por um acaso para o fornecedor e depois seu cliente reembolsa você. Ou, se você pretende gerar um RT ou um SE ou um SA desses itens, dessas parcelas. Mas o meu cliente vai pagar isso parcelado, Tatiana. Então, tudo bem, vamos gerar parcela disso. Ele vai pagar isso daqui em 7 vezes, tá? O primeiro vencimento dele vai ser no dia 20.
E eu vou dar OK. Ele está falando que vai ser excluído os antigos e vai colocar o novo. Tudo bem, eu quero que ele substitua. Ó. Ele fez todo para mim o parcelamento, vou dar OK, e ele criou as parcelas. Então, agora aqui, eu tenho como determinar, porque se, por exemplo, o meu fornecedor paga a minha SE por parcelas, né, parceladas, eu tenho que parcelar aqui também para gerar o valor correto da SE. Ou se eu vou controlar os pagamentos para o meu cliente, se eu tenho como tirar relatórios, onde eu vou conseguir falar assim, olha, você tem esse mês a parcela do fornecedor A, do B e do C. Essa é a segunda de 10, essa é a terceira de 4, e eu vou poder fazer um controle de pagamento junto com ele, eu vou poder administrar junto com ele isso. Então, é importante que eu coloque aqui essas informações, tá? Que aí depois, na hora de tirar o relatório para o meu cliente, ou até para o meu controle financeiro, se eu estiver fazendo um controle, fica mais fácil para mim. Então, agora que eu já gerei as parcelas, eu vou mostrar para vocês o que eu posso fazer com essas parcelas, tá? Por exemplo, eu vou selecionar a primeira. Tem um botão aqui que se chama Gerar. Esse botão Gerar, ele vai abrir essa caixinha com opções. Então, o que eu estou fazendo? Dessa parcela, eu posso gerar serviço de especificação com ou sem financeiro, gerar serviço de administração, gerar uma prestação de contas e um financeiro. Esse daqui vocês já entendem o que é. Né? SE com fornecedor, serviço de administração é aquele percentual que eu combino com o meu cliente. Inclusive, isso fica cadastrado no cadastro do projeto e esse fica cadastrado no fornecedor, o percentual, tá? Agora, o que é gerar prestação de contas? Quando você faz o pagamento por fornecedor, quando o escritório paga o fornecedor e depois você reembolsa isso do cliente, você concorda comigo que você vai ter uma despesa e uma receita. Primeiro você vai ter a despesa de pagar o fornecedor e depois você vai ter a receita de reembolso do cliente. Então, o sistema ele quer gerar o quê? Um financeiro para gerar uma despesa e ele quer gerar uma prestação de contas que é a receita que o cliente vai estar te reembolsando daquele valor pago para o fornecedor. Tá? Eu vou marcar todos porque eu quero que ele exiba como gera todos, mas vocês não necessariamente precisam utilizar todas as opções, tá? Só aquela que é necessária. Eu vou dar OK. Primeiro de tudo, ele abriu para mim, ó, serviço de especificação, ou seja, ele está gerando o serviço de especificação para o meu fornecedor, que já tem o percentual cadastrado nele, mas eu posso alterar aqui se for o caso, tá? Se ele começar a trabalhar com outro percentual para esse pedido, eu posso alterar isso. Aqui estão vindo as informações da compra, o total, o percentual de SE e o valor que ele está gerando. Eu vou dar OK, tá? E aí ele vai gravar. Lembre-se que essa tela aqui, ela já é a tela do cadastro de serviço de especificação. É aquilo que eu expliquei lá na minha tela aqui, na minha lousa. Que eu falei que eu posso ter o controle separado. Depois eu vou mostrar para vocês que na hora de cadastrar, ele vai abrir essa mesma tela. Só que eu vou poder cadastrar manualmente, não dependendo de um controle de gastos, de um pedido, tá bom? Eu vou dar OK para gravar. E nisso ele quer já gerar o financeiro dela. Então, eu vou gerar lá uma RT, que é uma receita, posso indicar já a minha classificação financeira, isso também já dá para deixar gravado default no cadastro da empresa, tá? Então, depois eu mostro para vocês onde deixa isso já marcado e dou gerar. Pronto, esse processo foi realizado com sucesso. Agora, ele abriu do serviço de administração, também com tudo preenchido. Como não tem percentual aqui, ó, eu vou colocar um percentual, ele colocou, fez o cálculo, vou dar OK para gravar. Agora ele vai gerar a receita disso, vou colocar a classificação financeira correta e vou dar o gerar. E agora ele está gerando aqui, ó, o financeiro da prestação de contas, que é a minha receita, ou seja, é o meu reembolso do cliente. Deixa eu ver se tem algum reembolso aqui. Ah, acho que eu não tenho. Reembolsos impressos materiais, vai, pronto. Vou dar o gerar. E aqui a despesa do financeiro, porque isso aqui é o que eu vou pagar para o fornecedor agora, né? Então, eu vou colocar aqui uma classificação certinha primeiro, para não ficar ruim, compra, deixa eu ver aqui, vou botar esporádica. Móveis e utensílios.
Eu sei que não é bem isso que se encaixa, mas eu vou colocar aqui para ficar fácil de achar depois. Eu vou dar OK. OK. E aí, o que aconteceu? Ó, então, ele gerou, ó, só para vocês relembrarem, ele gerou prestação de contas, gerou financeiro, mas isso aqui significa que lá no financeiro, no contas a pagar e receber, já tem um título para cada um desses. Eu não vou precisar ficar fazendo na mão. Já está feito lá com o nome do projeto, valor, data, com tudo. Já está programado para receber no financeiro, tá? Vou dar OK para gravar. Vou mostrar para vocês que dá para imprimir, por exemplo. Vou colocar até aqui as formas de pagamento. Ó, esse aqui é o pedido de compra. O que são aqui essas caixinhas? Ó, vocês lembram no cadastro do projeto que tinha lá 3 endereços? Endereço do projeto, endereço de entrega, endereço de cobrança? Quando você preenche lá, aqui aparece preenchido automaticamente, tá? E aí, ele vai colocando os dados do fornecedor, se eu tenho algum prazo de entrega, alguma informação, qual é a forma de pagamento, quais foram os materiais que eu solicitei a compra, todos os descontos, alguma confirmação se eu precisar colocar aqui, ó, que foi confirmado. Então, aqui está o meu pedido de compra montadinho, tá bom? Vou fechar. Vou dar o OK. Não está em modo de edição. E ele está gravando. Eu vou sair. O que aconteceu? Eu já fiz os 2 módulos de compra, fiz a parte de modelos, o orçamento, e gerei um pedido de compra com esse orçamento, ou poderia colocar ele incluso manualmente. E ele também veio da cotação e virou também um pedido de compra. Então, eles foram interligados, tanto pelo sistema como o processo dele de compra, como pelo botão montar, que é aquela biblioteca de itens que eu já mostrei para vocês. Antes de eu entrar em serviços de administração e especificação, eu vou entrar no financeiro e mostrar para vocês o que eu gerei hoje. Então, deixa eu vir aqui em setembro, só para ficar mais fácil de filtrar. Pronto, ó. Vamos ordenar aqui pessoa, nota, ó, SE, ou seja, é o valor da especificação de receita que o fornecedor vai me dar. Essa aqui é a nota que eu vou ter que pagar, né, para o meu fornecedor. Vocês podem ver que o título já veio vinculado ao projeto, ó, com a classificação. É como se eu tivesse digitado ele, tá? Já veio aqui a receita ou a despesa para dentro do fornecedor. Isso é aquele botãozinho lá que eu fiquei gerando tudo, ó. OSA, que é o serviço de administração. A prestação de contas, que é o meu reembolso, que o meu cliente vai fazer assim que depois eu pagar, ele vai me pagar de volta esse valor, tá? Então, isso aqui serve para você fazer o quê? Você não esquecer de nada. Principalmente se você controla essa forma que é pagando para o cliente, não. Se você não paga para o cliente, esse daqui, né, que é prestação de contas, e esse financeiro, você não vai precisar gerar, mas provavelmente a SE e a SA você vai, tá? E daqui a tratativa do título é a mesma, tá? Você pode baixar, pode editar, pode fazer as informações que você quiser, do jeito que vocês aprenderam aí no módulo de financeiro, tá bom? Aqui no utilitários, configurações, opa, empresa principal. Nas configurações gerais, aqui embaixo, ó, envio de cotação. Isso aqui é a configuração da cotação, tá? O fornecedor pode alterar itens, unidades e quantidades. Isso aqui é para aquelas opções já ficarem marcadas como default ou não, tá? Buscar itens do Tecto ou não. A classificação financeira, ó, para quando ele gerar a SE, SA, ó, reserva técnica, eu posso já deixar aqui padrão, para não precisar ficar digitando todas as vezes, tá? Só vou dando OK, tá? Vou dar OK para gravar, por exemplo. Então, essas configurações, elas influenciam nesses módulos que a gente está aprendendo hoje. E aí,
eu tenho separado, independente dos módulos de compra, cotação e orçamento, o serviço de especificação e o serviço de administração. Eles funcionam super parecidos. Então, no serviço de especificação, quando eu dou editar, eu tenho a tela para cadastro. Vocês podem ver que é aquela mesma tela que apareceu automático para mim no pedido de compra. Porém, aqui eu posso incluir manualmente, mesmo não gerando um pedido por dentro do Naves. Eu só vou colocar essas informações básicas do pedido, colocar o percentual, e aí eu vou gravar essa informação, e eu também vou poder gerar o financeiro disso. Então, mesmo sendo feita aqui manualmente, eu também já vou poder jogar automático no financeiro, se eu quiser. Se eu não quiser jogar no financeiro, eu cadastro todas as minhas SEs, e quando eu venho aqui de novo, ó, em serviço de especificação, controle, eu abro uma tela de controle disso, ou seja, eu consigo visualizar todas elas. Se isso vai ser pago em parcelas, eu consigo visualizar aqui as parcelas de como ela foi feita, tá? Posso fazer vários filtros por data, por projeto, por fornecedor, tá? Posso até aqui, ó, por coordenador de projeto. Posso selecionar as que estão com financeiro gerado e as que estão sem financeiro, ou as duas. Posso setar como pago ou não pelo cliente aqui, mesmo que eu não sete, né, dentro do financeiro, que eu não jogue para o financeiro, eu posso selecionar uma RT, uma SE, e setar ela como paga. Isso aqui quer dizer que agora, ó, no cantinho aqui, quer dizer que ele foi pago pelo cliente, entendeu? Ó, pago pelo cliente. Então, eu controlo isso daqui, né? Mesmo sem ir para o financeiro, eu consigo fazer um controle, porque eu sei que muitas vezes vocês combinam de receber essas SAs, SEs, só que aí dá um problema no fornecedor, aí ele fala que não vai pagar tudo à vista, que vai pagar parcelado, ou ele atrasa o pagamento, ou o cliente fala para você guardar tudo e só cobrar no final da obra, né? Isso depende do acordo e de como você está levando o projeto. Então, independente, para não jogar no financeiro, não vai ficar uma coisa lá que vai ficar enrolando e que você não sabe ainda quando vai receber, você pode deixá-las aqui, controlar por aqui, e depois gerar o financeiro na hora exata, tá? Dá para imprimir, tirar relatório, fazer as informações que você quiser para tirar informações, tá? Eu vou sair. Do mesmo jeitinho que foi da SE, é o da SA. Eu tenho o editar, que eu cadastro também manualmente as informações, dependente de pedido. E depois, de novo, eu volto no item controle, e ele também tem um controle de serviço de administração. E aí ele coloca aqui as informações para mim, de todas as SAs que eu tenho. Também tem os filtros, com ou sem financeiro, pago ou não pago. Posso já gerar informação de financeiro aqui, se eu quiser, ou setar como pago. Então, eu tenho como fazer essas alterações, tá? E dentro dos dois, tanto de um quanto o outro, vocês podem ver que tem relatórios. Eu posso tirar por cliente ou por mês, ou por cliente, fornecedor ou por mês. Tudo tem relatório, tá bom? E dentro desse menu relatórios, tem alguns relatórios que eu acho legal destacar para vocês, que é resultado da alimentação né, do que vocês aprenderam hoje. E mais até da alimentação de orçamento e pedido de gasto, né? Porque esse aqui vai ter algumas coisas que ele vai buscar tudo desses dois módulos que vocês alimentaram. Então, por exemplo, se eu quiser tirar uns relatórios de orçamento, eu vou lá, vou escolher o cliente, vou escolher o projeto. Acho que esse eu não fiz. Peraí, esqueci aqui. Posso buscar o orçamento geral. E aí, boto aqui as informações todas que eu quero dos orçamentos. Aí eu mando imprimir. Aí eu tenho aqui eu não tenho foto, tá? Isso que ele ficou esse espação aqui, ó. Mas aí eu tenho todas as informações. Deixa eu tirar aqui a imagem, fica legal. Pronto, ó. Aí eu tenho aquele mesmo orçamento, tá vendo? Eu imprimi, só que através de relatório. Vou começar a mostrar os que eu acho interessante para vocês. Dentro desses relatórios, eu tenho esse aqui, ó, o orçado realizado. Esse daqui, inclusive, foi aquele que eu falei para vocês que eu precisava
vincular as informações do orçamento para ter o comparativo, tá? Vou mostrar detalhes e itens do pedido. Deixa eu abrir aqui. Ó, luminárias, tá vendo? A lâmpada foram 10 unidades, o preço unitário 50. Eu orcei, as lâmpadas iam dar R$500. Mas aí, na hora de fazer a compra, o meu fornecedor, por um acaso, estava em promoção, deu desconto, e eu realizei ela num preço total de R$ 455,18. Então, quer dizer que eu fiz uma economia aqui, ó, eu gastei só 91% daquilo que eu fiz de orçado. Então, eu tive uma economia, digamos assim, eu economizei aqui R$44, que foi 8%,96%, né? Então, vocês podem reparar que como eu fiz o vínculo do item do orçamento com o item do pedido de compra, ele consegue fazer este comparativo para mim, tá? O do mobiliário é a mesma coisa, ó. Teve alguns aqui que eu mudei o preço, tá vendo, ó? Aqui era 10, aqui total, ó, óbvio, aqui era 5, 2.200, aqui eu falei que era 4. Como eu não fiz o comparativo desses aqui, ó, ele manteve o mesmo preço, tá? Mas esse daqui, ó, diminuiu o valor, então ele também mostrou para mim. E pode ser o inverso também, tá? Se o valor for maior, ele também vai vir aqui e vai falar que você fez um maior e vai colocar esse percentual negativo, ou seja, porque você gastou até mais do que realmente estava prevendo no seu orçamento, tá? Então, ele coloca o total geral orçado, depois o total geral realizado, tá? E o comparativo em percentual, para ele poder entender. Então, esse daqui eu acho super legal, principalmente para mostrar como resultado para o cliente, né? Se você conseguiu batalhar para ele preços e valores melhores daqueles orçados, ou que você estava pretendendo passar para ele, ou até para você, como controle, e saber que o quanto você consegue realmente manter do seu orçamento, o que é realmente orçado e realmente feito na hora da compra, tá? E utilizado. Um outro que eu acho interessante para você tirar é o controle de pagamentos. Quando você faz isso aqui, você tem a possibilidade de ajudar o seu cliente a ter o controle do que ele precisa pagar. Eu estou pegando aqui o ano de 2016 e eu posso pegar só os que estão em aberto, para ele saber o que ainda falta pagar, ou eu posso deixar todos para ele poder ver tudo que tem parcelado. Eu não tenho muitas coisas nesse projeto, mas imagine que se eu tivesse 3, 4, 5 fornecedores, todos eles apareceriam aqui, ó. Aqui está aparecendo aqui o da Eletropaulo. E aqui está aparecendo aquelas parcelas que eu fiz em 7, tá vendo? Está aparecendo até dezembro. Então, se eu tiver aqui a Eletropaulo, né, a parte de móveis, de elétrica, tal, tem todos os fornecedores que eu comprei. Tenho aqui o número da nota, o valor total que eu comprei dele, e mostra quando que ele tem que pagar as parcelas do ano, por exemplo, de 2016, ele sabe quanto que ele vai ter que pagar cada coisa. E aí você pode também tirar só o que está em aberto, para ele poder ver, ó, eu vou botar 2017, vocês vão ver que ele vai continuar aquelas parcelas lá, ó, janeiro, fevereiro, março, aí em março termina, tá vendo? Então, você vai poder tirar 1 ou 2 anos para ele e ele ter o controle dos pagamentos que ele fez ou que ele tem que fazer para os fornecedores, tá? É uma forma de auxiliar essa parte. O relatório aqui de curva ABC, não sei se vocês conhecem esse conceito, mas o curva ABC é para você tirar um relatório do item que mais caro, né, que teve do seu orçamento, para o item mais barato, tá? Então, quando eu pego aqui, eu tenho aqui, ó, o móvel CC foi o mais caro, tá vendo? O preço unitário era tanto, eu comprei tantos, isso aqui, ele representou 40% do total. E aqui, esse aqui representou 22%, esse 17%, tá? Isso aqui é uma forma também de avaliar como foi os produtos e como eles foram comprados e o quanto eles influenciaram dentro do orçamento. E aqui ele sempre vai acumulando para dar o total, tá bom? Eu tenho alguns outros mais técnicos, como, por exemplo, tirar um relatório de lista de notas que eu tenha feito de pedido, pedidos por projeto, tá? Orçamentos por fornecedor, ou seja, eu posso tirar vários relatórios. Esse prestação de contas aqui também, ó, é para quando justamente você gera
aquela prestação de contas onde o cliente tem que te retornar os valores, eu vou colocar aqui dia 1º, vou botar até 2017, porque eu acho que tem parcelas. Eu acho que eu só gerei uma, mas enfim. Posso incluir essas informações aqui, ó, para ficar mais detalhado o meu relatório. E aí ele me mostra aqui, né, os itens que eu vou comprar, ó, os dados bancários de pagamento e tudo mais, o valor da ADM, a cortina, o valor, o percentual, quanto deu. Todos os fornecedores, todos os itens com os valores, e o que eu fiz de compra para ele, o que eu fiz de compra, valor e retorno, ele vai estar mostrando aqui, ó, deixa eu ver na primeira, ó. Parcela, número da nota, o valor em ADM, o valor de tudo e o total. Então, todas as ADMs que eu tive com o cliente, eles vão ser exibidos aqui, tá? Justamente para mostrar para ele o que ele precisa fazer de pagamento. Enfim, tem uma série de relatórios, eu acho interessante, né, vocês sempre, primeiro, começar a trabalhar. A questão agora é definir primeiro que passo vocês pretendem usar. Se vocês pretendem usar primeiro, por exemplo, o módulo de compras, usar a cotação, ou se da cotação já faz logo um pedido de compra, ou se precisa montar um orçamento geral para depois gerar os pedidos, ou só gerar pedidos, ou se nem pedidos você quer só controlar o ASE e a SA, você pode fazer isso tudo independente e não ficar dependendo de um módulo para outro. Mesmo assim, eles estão interligados para te facilitar a vida na hora de colocar os itens, tá? Eu creio que hoje eu consegui passar o conteúdo para vocês um pouco antes, né? Deu menos tempo de treinamento. Tenta ter mais tempo, então, para tirar dúvidas de vocês e fazer algum outro passo, se precisar. O conteúdo do treinamento hoje foi esse, tá? Eu vou abrir, então, para a Heloísa me passar as dúvidas aqui pelo Skype. E, enfim, esperar o que vocês ficaram aí com dúvidas. Vamos lá. Ok. Rosana. Tati, aqui no escritório nós só criamos planilha de especificações e preços. Tá. A compra fica a cargo do cliente. Pergunta: devo seguir com o controle de gastos também? Olha, isso vai depender, tá? Eu acho que, para mim, o que você usa, né, ou que você vai usar de legal é a cotação, porque você vai estar demonstrando os fornecedores e os preços e a compra, as coisas ficam a cargo dele. Se você não precisa saber o quanto ele gastou, se você não precisa saber quando ele comprou, se você não vai gerar SA ou SE em cima disso, eu acho que você não precisa realmente gerar um pedido de compra. A não ser que você precise registrar essa informação de alguma forma para usar esse dado. Se você não vai usar ele para nada, eu acho que não tem necessidade, não. Você pode salvar a cotação, deixar ela gravada, lá quietinha, bonitinha, se o seu cliente um dia precisar da referência, ou até você mesmo precisar de referências, você tem. Mas eu acho que o pedido de compra é mais quando você precisa gravar o valor comprado, saber o que o cliente tem para pagar, quando você faz o serviço de auxiliá-lo a administrar essa obra, entendeu? Quando você faz o trâmite junto com ele de negociação, ou até que você tem que gerar SE e SA em cima daquele valor, então você precisa ter o valor certo, da forma certa de pagamento dele. Senão, eu acho que realmente é desnecessário fazer o pedido de compra também, tá bom? Não tem mais dúvidas? Eu acho que eu devo ter respondido, Rosana, espero que sim. Senão, você manda uma outra pergunta aí. Tem outra aqui, ó. Dúvidas de treinamento. Tati, gostaria de saber se é possível, Vivian, né? Visualizar os itens que foram cotados, porém não viraram pedidos. Sim. Você quer ver? Vamos lá. Eu vou
fazer uma pergunta de resposta e a Elo escreve aqui no meu Skype. Você quer visualizar os produtos dentro da cotação, porque lá a cotação fica aberta sempre para você consultar, ou você quer consultar eles dentro de outro módulo, tipo do pedido de compra ou no orçamento? Você quer buscar aquelas informações? Porque se você quiser, você consegue pelo botão montar, né? Aí eu posso até mostrar um dos dois, se for essa sua dúvida, no caso. Porque aqui, ó, na cotação, ela sempre vai ficar aqui. E os itens sempre vão ficar aqui. Então, aqui já é uma forma de consulta para você. Agora, se além de olhar aqui, você fala assim, não, Tatiana, mas eu gostaria de, por exemplo, vir aqui dentro do controle de pedidos, né? Mesmo sendo para esse projeto ou não, eu quero consultar aquilo que eu cotei. Então, aí você vai usar... Aí eu vou ter que ir aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. Então, mesmo sendo... Ó, vou montar. Não é do mesmo projeto, tá vendo? Eu posso vir aqui de um outro projeto, buscar, executar, e as cotações estão aqui, ó. Cotação, controle de gastos, pedidos, ó. Os itens que eu coloquei de cotação, elas estão aqui, ó. Elas sendo geradas ou não, tá? Então, mesmo ela não virando um controle de pedido, um orçamento, os itens estão aqui. Tanto é que você pode reparar que quando eu vou lá e escolho, se eu já gerei um pedido ou se tem valor, ele me pergunta qual é o dos dois que eu quero escolher, ó. Então, ele está buscando lá de dentro da cotação, entendeu? Então, você consegue, sim, consultar, mesmo quando eles não viram pedido, tá? Só ficam lá na cotação. Eu acho que eu respondi a sua pergunta. Acredito. Tem mais alguma dúvida, Elô? Ok, então. Vou voltar aqui para minha tela. Vou parar de compartilhar. Volta a aparecer a Tati. E é isso. Então, essa parte que eu mostrei para vocês é para fazer a gestão de pedidos, de compras de obra, ajudar o cliente a administrar essa parte que é sempre complicada. Usem os módulos conforme a necessidade e a precisão de vocês guardarem a informação, né? Às vezes, o módulo é tão legal que eu quero usar, mas às vezes você não vai usar aquilo, vai ser trabalho demais para você armazenar, sendo que você precisa só de uma informação mais básica. Então, usa aqueles que estão de acordo com a tua rotina, com a tua forma de trabalhar, e usa para te ajudar, não para atrapalhar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do treinamento, agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, vocês já sabem, pode mandar pelo WhatsApp, ou pode mandar por e-mail, você já tem os nossos contatos, tá bom? Beijo, agradeço a todos, tchau, tchau, até a próxima.